paz do Senhor, meus amados. A palavra de Deus para nós hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, querido. Eu quero dizer para você, assim como nós podemos ver em todo o capítulo 6, Jesus não é apenas aquele que pode te curar. Jesus não é apenas aquele que pode te dar o que você necessita aqui nessa terra. Jesus é o pão da vida. Ele diz que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue não morrerá. Aquele que se alimentar dele. O alimento é algo que nos motiva, querido. O alimento é algo que nos faz parar por causa da necessidade dele. Quando você trabalha, não sei que tipo de trabalho que você faz, mas tem um momento em que você para se alimentar. Você deixa tudo parado para poder se alimentar. O alimento é algo que te motiva, às vezes, a fazer muitas coisas para poder chegar até ele. O alimento é aquilo que, quando você vai se alimentar, você procura estar no meio de pessoas agradáveis ou até mesmo sozinho, mas você precisa se alimentar. Quando Jesus se intitula como pão da vida, quando Jesus diz que se nós comermos da sua carne e bebermos do seu sangue, nunca morreremos, é quando nós pegarmos a vida que Jesus teve aqui na terra e trazermos para nós e procurarmos viver da maneira como ele viveu. Isso é se alimentar. Todo dia nós pegamos um pouco de Jesus e trazemos para a nossa vida, até que nós nos tornemos parecidos com ele. Quem já ouviu aquela frase: você é o que você come? Você é aquilo que você se alimenta. Se você tem se alimentado na sua vida de filmes, de entretenimento, de festas, de baladas, de drogas, de tudo quanto é coisas, de novelas, de tudo quanto é coisas, você fica parecido com aquilo. Não tem quando você conversa muito com alguém que tem um sotaque diferente do seu, você acaba pegando o sotaque daquela pessoa. Quando você tem tendência a uma moda, quando uma moda entra, que é a tendência do momento, seja a cor ou o modelo ou o estilo, nós também começamos a... São coisas que estamos se alimentando. Era disso que Jesus estava falando. Quem seguir o meu estilo de vida, quem viver da forma como eu vivo, nunca morrerá. Foi isso que Jesus estava dizendo. Não literalmente comer da carne dele, nem beber do seu sangue. Mas entender o que é carregar, negar-se a si mesmo, carregar sua cruz e segui-lo. Isso que Jesus estava falando é sobre essas coisas. As pessoas seguiram Jesus pelo que ele fazia, mas foi a maneira encontrada para chamar a nossa atenção para ele. Para ver que um homem comum, com aparência normal, andando sem nenhuma pompa de rico ou de poder financeiro, mas por sua fé, pelo seu amor, pela sua atitude correta, podia executar grandes milagres. Você sabia que você pode hoje tocar em alguém enfermo pela fé, por se alimentar de Jesus, por viver e crer que se Jesus fez, você também pode. Você pode tocar em um enfermo hoje e ele ser curado. Que esse problema financeiro pode ser solucionado se você buscar a Cristo. Esse problema familiar pode ser resolvido, esse problema sentimental pode ser resolvido também, se você viver aquilo que Cristo viveu. Era disso que Jesus estava falando. Mas ao passo que nós vamos nos alimentando dele, ao passo que nós vamos recebendo dele as suas vitaminas, os seus exemplos, o seu conhecimento que Jesus é muito mais do que um personagem histórico. Jesus é alguém vivo, ressuscitado, que está em nosso meio agora. Porque ele mesmo disse que onde estiverem dois ou mais falando a meu respeito, eu estarei no meio. Ele também disse que estaria conosco todos os dias. Ele está aí se movendo. Enquanto você ouve esse áudio, o Senhor está aí se movendo. Mas Jesus, declarando todas essas palavras,
dizendo que quem não se alimentar dele, que ele era o pão da vida. Muitos não creram. Muitos, pode ser que você também não creia. E muitos foram embora. E no final desse capítulo 6, Jesus chega para os seus discípulos e diz: Vós também desejam ir embora? Mas Simão Pedro, eu admiro Pedro, diz assim: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aí Pedro começa a dizer: eu vou voltar para o meu barco, pescar meus peixes. E aí? No outro dia eu vou voltar para o barco, pescar meus peixes. E aí? Eu vou envelhecer fazendo isso. Eu vou voltar para as coisas que eu fazia no passado. Só porque agora eu entendo que eu não tenho mais uma vida se eu não viver a vida que Jesus viveu. Meu querido, nós temos que entender que Jesus viveu aquela vida difícil, que ele morreu pendurado numa cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou. E hoje, sabe aonde que ele está? Sentado à direita de Deus Pai, e ele não está parado. Ele diz que ele está, a Bíblia fala que ele está preparando lugar para mim e para você, se nós nos alimentarmos dele. Se nós procurarmos sermos aquilo que ele foi, ou aquilo que ele é. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Procure se alimentar das coisas que Cristo deixou para você se alimentar. Procure fazer as coisas que Cristo deixou para você fazer. Procure conhecê-lo intimamente. Se relacione com Jesus, querido. E a sua vida nunca mais será a mesma. Tudo que você precisa e necessita, o Senhor vai suprir na sua vida. Mas busque a Ele. Aproveite esse momento de dificuldade para orar e falar com Deus. Aproveite esse momento para estar com Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.